percebe que os nossos heróis estão morrendo, porque tudo que eu valorizava. Quando eu falei isso em sala de aula para os alunos uma vez, olha, o possível Pedro III foi consultado, né, pelo Freud. Todo mundo, nossa, mas puxa vida, o Brasil é importante porque Freud é importante. Sabe quem Claro foi? que é importante. A mãe do Felipe da Inglaterra foi pelo Freud, daí todo mundo fala. Agora, o Pedro III... O Pedro III, que não existiu, esse ninguém fala, né? E ele era um rapaz, falaram, bonito pra época, que era muito um... sofisticado. Né? Disseram até que ele era... Podia tendências homossexuais. Que na época se usava a palavra tendências homossexuais. Eu já vi isso, mas é difícil de provar. Provar, porque até a época, né? Você não podia falar isso abertamente. Imagina. Né? Ainda mais um herdeiro. Um herdeiro do trono. Vai deixar o quê pros outros? Meu Deus do céu. Não pode. Até hoje, né? Acho que não aceita. Você... Vamos lá. Você vê a Dona Isabel como uma pessoa que teria chance de ter cuidado do Brasil? Eu acho assim, o que a monarquia fez, e isso a gente não pode tirar o crédito dela, é a ideia de que o governante do país tem que ser preparado. Então, Pedro II era extremamente preparado, a Isabel extremamente preparada, o Pedro III, vamos falar nisso, extremamente preparado. Tem um paixãozinho por Pedro III, já pensei. Eu gosto, é um personagem eu já sou da Isabel. Você sabe que eu não, assim... ele não é um personagem muito conhecido. Não. E aí, quando eu comecei a estudar para fazer os livros, eu falei, puxa vida, que biografia interessantíssima, né? Tem uma biografia da Mary Del Priore sobre ele, que é muito legal. O Príncipe Maldito. O Príncipe Maldito, excelente. Ela é uma excelente historiadora. O Dom Pedro II foi buscá-lo na Europa, ele e o irmão. Porque ele já estava percebendo que a Isabel não ia ter filho, e não ia dar certo. E tinha um receio do Conde D, né? Conde D, que era altamente impopular. Ele era um chato. O Conde D... Então... Esse podcast, ele traz coisas assim pro dia a dia. Mas é lógico. Não é trazer, ele era uma pessoa... Não, ele era chato. É curioso. Se hoje a gente pudesse trazer a biografia do Conde D, ele era surdo. Coitado. Então hoje ele sofreria de... Como é que chama? Preconceito contra quem tem... Bullying, né? O panacão lá. Isso, porque ele realmente tinha um problema de surdez e por ele ser estrangeiro, ele era francês, havia uma certa visão assim, Conde D, francês, imagine que horror, né? E ela por ser mulher, então também ela sofria preconceito por ser mulher, então é um duplo preconceito, né? É curioso porque a gente olha isso hoje como algo muito moderno, né? Não. Mas na época isso era absolutamente já muito presente, né? Ela é mulher, não pode assumir, ele é surdo, meu Deus, isso é uma deficiência terrível. Né? Não é engraçado que a tia dela virou Maria II. Isso, que é do... Então, nascida... Eles tinham medo de um estrangeiro tomar conta do Brasil. Só que uma brasileira... A Carioca virou rainha deles. E, aliás, a sequência depois da Maria II é uma sequência de brilhantes reis de Portugal, modernizadores, inclusive. Mas ela foi iniciou. E detalhe, ela, lá em Portugal, não havia problema uma mulher ser rainha. E a lei seguia no Brasil também, se não tivesse uma linhagem masculina, podia se tornar... O que eu acho interessante é isso. Em Portugal, e acho que todos os países que tiveram monarquia na Europa, não existe uma visão que muito me irrita, e eu sei que te irrita também, de avacalhar a sua própria história. Sim. Uma coisa que me irrita é assim. Uma coisa é um professor, na sala de aula, usar piada, usar um recurso didático, que a gente brinca aqui, né? Para chegar ao aluno. Isso é perfeito. Agora, uma coisa é você levar a piada a sério, falando assim, tá vendo? Dom João VI é um bobalhão. A minha pergunta. Né? Isso. Dona Maria é louca. Maria I, né? Sim. Não é bem assim. Eu tive a oportunidade de visitar Portugal e quando eu fui olhar o Palácio de Queluz, que é onde a família real toda... Onde ele nasceu, ele faleceu no Pedro I, né? O guia, que era um professor de história, ele ficou bravo com o grupo de brasileiros, falando assim, vocês brasileiros não podem falar que Dona Maria I era louca, isso é um desrespeito. E aí eu percebi, puxa vida, de fato é mesmo. Né? Tinha insanidade, mas ela foi uma excelente rainha. Exato. Então, assim, a gente tem uma visão que a gente parece que tem um prazer de avacalhar a nossa história. Aquela síndrome do vira-lata. Eu acho que o que é nosso não serve. Eu comecei na pandemia a olhar, porque eu sempre meu sonho foi fazer história, mas eu olhava na pandemia e comecei a assistir. O Rio de Janeiro, como ele é histórico. Nossa, meu Deus do céu. O Rio de Janeiro, você como historiador, você pira. Aquela igreja do Outeiro da Glória, você começa a ver a catedral da Antiga Sé, você começa... Gente, que história bonita. O Paço. Paço, né?
Se você pegar a parte da República, a parte do Centro Velho do Rio ali, né? O Arco do Teles. A parte do Teatro Municipal, Teatro Nacional, Biblioteca Nacional, que é lindíssima, né? Até o próprio Quinta da Boa Vista. Quinta da Boa Vista, fogo, uma coisa terrível, né? Que país que deixa um museu pegar fogo? Imagine isso. Quando a Notre Dame pegou fogo lá, os franceses arrecadaram dinheiro. Chegou uma hora que a arrecadação, o próprio governo falou assim, parem de arrecadar, porque nós já arrecadamos o suficiente para reconstruir, né? Aqui o museu pega fogo e todo mundo, pegou fogo, fazer o quê? Nossa, é algo que dói, né? Dói. Pra gente que gosta de história... Eu me sinto mal. Essa capela que eu te falei, o que é aquele pedaço de terreno, Fernanda? Não é nada. Para uma capela ser destruída. Vamos chegar nele. Dom João VI... aquele filme, Carlota Joaquina, fico extremamente irritado com aquele filme. O cara só comia frango e era um pascalhão. Não, eu quero saber de você. Ele não era isso, não. Tanto é que Napoleão Bonaparte disse: o único que conseguiu me passar a perna foi ele. Então, né? Por favor, Imagina você, naquele contexto da Europa, um contexto de guerras napoleônicas. Napoleão era, né, um vulcão, estava tomando todos os países, derrotando países poderosos, foi derrotado também, mas esse rei, né, ele jogava politicamente muito bem, né, regente, ora com a França, regente ainda, né, ora com a França, ora com a Inglaterra, e aí, assim, por muito pouco que ele não se safou. Então, assim, mas ele ficar jogando com a Inglaterra e com a França é covardia. É covardia ou é estratégia? Sobrevivência. Sobrevivência. Peraí, né? O que eu sou? Eu sou regente, no caso, de um país pequeno. Portugal já não era mais uma potência, né? Numa guerra entre duas enormes potências. Seria o equivalente a uma guerra de China e Estados Unidos, entre Rússia e Estados Unidos. E é um país pequeno ali tentando achar o meu caminho. E ele achou... E ele deu uma perna no Napoleão. Dar uma perna em Napoleão não é pouca coisa. Pergunta pro rei da Áustria, né? Que tentou enfrentar Napoleão e perdeu. O rei da Espanha, que foi preso. A família da Carlota. Né? Os reis da Prússia, que foram presos. E a Inglaterra só não foi invadida porque é uma ilha. O Papa foi preso. Né? Porra, o Napoleão prendia quem ele quisesse. E o nosso regente, chamado de bobalhão, né? Comilão... Pois deu uma perna em Napoleão. E transformou o Brasil. E transformou o Brasil, exatamente. Com todos os problemas, ele transformou o Brasil numa nação, porque ele pegou o Rio de Janeiro e transformou numa capital, sim, e transformou o Rio capital do Império. Eu sempre faço essa reflexão, né, com os alunos, né? Quando o futuro Dom João VI, né, na época era príncipe regente, veio para o Brasil, né, fugindo das tropas de Napoleão, ele teve o cuidado de trazer a Biblioteca Real, ou parte dela, que hoje é o núcleo da linda, maravilhosa, apaixonante Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Agora eu vou perguntar para você. Vamos imaginar que o Brasil fosse invadido hoje. Sei lá, algum país vai invadir o Brasil. Eu pergunto para você, você conhece algum presidente, governador, senador, presidente anterior, presidente posterior, que se tivesse que fugir do Brasil, teria o cuidado de empacotar livros para levar? Não. É só essa reflexão que eu faço. Quer dizer, alguém que tem o cuidado de... Não, eu vou fugir, mas eu vou levar livros. Se esse cara é um paspalhão, então o que os nossos governantes são hoje? Sim. Porque eles vão empacotar dinheiro, não livro. Então, assim, exatamente. Acho que, né, dá um grau aí de comparação. Né? E eu admiro porque ele criou o Banco do Brasil. A imprensa nacional. Depois de um tempo ele abriu os portos, transformou o Brasil em Reino Unido. Aquele belíssimo lugar no Rio de Janeiro, Jardim Botânico, que é um dos lugares mais lindos do Rio, né? Eu amo o Rio de Janeiro. Sim, o Rio é uma cidade maravilhosa mesmo. O Rio de Janeiro, eu não gosto de ver aquela parte judiada, que pra mim é ali pós 1889. Mas se você olhar o Rio histórico, saber que tivemos... tinha uma igreja da Sé, que era a coisa mais linda, o Arco do Teles, o paço municipal que ele trabalhava, ele transformou o chafariz, que graças a Deus não foi derrubado. Aquele monte do castelo, fica chocado. E assim, é uma coisa que a gente precisa começar a entender no Brasil, que cultura, museu, patrimônio, além do valor em si, histórico, cultural, ele gera emprego, ele dá dinheiro. Para quem viaja para o exterior, vai para a Europa, qualquer pedacinho de terra, qualquer coisinha, está aqui a caneca de Portugal, muito bonita, qualquer coisinha, aqui vamos preservar, porque aqui você vai visitar e aí vai ter um restaurante na região, vai ter o motorista do Uber que vai levar você lá, vai ter o hotel, ou seja,
Gera história gera lucro. Preservação da história, do patrimônio, gera emprego. Parece que essa chave não virou ainda. Brasil, não virou. Não virou. E gera muito emprego. Estamos falando de terceiro setor de serviços. Né? Então, pelo amor de Deus, né? Vamos preservar o nosso patrimônio histórico, porque ele é importante, óbvio, e porque ele gera emprego. Sim. Num país que precisa de renda, precisa de emprego, compara quantos turistas vêm para o Brasil e quantos turistas vão para o Uruguai. Nada contra o Uruguai, é um país belíssimo, mas é um país pequeno. Vai mais turista para o Uruguai do que para o Brasil. Olha o nosso país, olha quanta coisa a gente tem para mostrar. Você fala do Rio e Minas Gerais. Salvador. Né? Quanta história, como você falou, riquíssima. O Brasil Se a gente não valorizar isso, os estrangeiros não vão valorizar. Então, é turismo para a gente e turismo para eles. Né? Esse é um corte de um fantástico episódio do E Sabe o Quê? Se você chegou até aqui, mostra que você quer mais. Assista o episódio inteiro. Até mais.